Bom dia, pessoal. Vamos pensar o seguinte: equação de segundo grau. Tá, o que é uma equação de segundo grau? Vamos pensar numa equação de segundo grau com apenas uma incógnita. Tá, então, para ela ser do segundo grau, ela tem que ter a variável, a incógnita, a letra, como vocês acharem melhor, tá, elevada ao quadrado. Então, obrigatoriamente, eu vou ter que ter um termo ao quadrado, e por ser uma equação, ela tem que ser igual a alguma coisa. Certo? Então vamos pensar. Se eu disser que x ao quadrado é igual a 9, isso é uma equação do segundo grau, porque eu tenho uma incógnita no grau 2, tenho uma equação porque eu tenho uma igualdade, e eu posso resolvê-la. Tá? Essa daqui eu posso representar desse jeito, ou posso representar também como x ao quadrado menos 9 é igual a 0. Quando eu tenho uma situação como essa, eu vou trabalhar com operações inversas. Isso aqui a gente diz que é uma equação de segundo grau incompleta, tá? Por quê? Porque o padrão de uma equação de segundo grau, ela é da seguinte maneira: ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Esse é o padrão, onde eu tenho uma variável ao quadrado acompanhada de um coeficiente, um número, certo? Uma variável na potência 1, acompanhado de um coeficiente, de um número, e um termo independente, igualado a 0. Então aqui eu tenho minha variável ao quadrado, aqui é como se fosse 1, então meu a aqui valeria 1, meu b é o cara que acompanha x, eu não tenho x aqui, então meu b aqui nessa situação seria 0, e o menos 9 seria o meu c. Tá? Então eu tenho que ter esse cuidado, por quê? Porque eu preciso identificar, para eu resolver uma equação completa, a gente vai ver adiante, eu preciso identificar sempre quem é meu A, quem é meu B e quem é meu C. Certo? Então vamos pensar o seguinte: aqui a gente diz que é incompleta, por quê? Porque meu B é 0. Então, se eu tiver com um B igual a 0, nesse nosso caso aqui é assim que está representado, eu posso, vamos dar continuidade aqui, 1x ao quadrado é igual a 9, semelhante ao que a gente fazia lá na equação de primeiro grau, isolava variável de letra. Operação inversa da potência é a raiz. X é igual a raiz quadrada de 9, e o x é mais ou menos 3. Então a solução dessa minha equação de segundo grau aqui seria x igual a mais ou menos 3. Uma outra equação incompleta que a gente tem é quando nós não temos o c, quando nós não temos o termo independente. Por exemplo, x ao quadrado, vamos botar 2x ao quadrado menos 4x igual a 0. Olha só, a gente tem um termo ao quadrado, o x ao quadrado aqui, então eu posso dizer que meu a vale 2, nós temos um x, então meu b vale menos 4, e nós não temos o c, certo? Então meu c vale 0. Quando eu tenho uma situação como essa, o que eu vou fazer? Fator de evidência. Lá em fatoração, lá no final do oitavo ano, no meio para o fim do oitavo ano, nós vimos o que eu tenho que fazer. Eu tenho x em comum em todos os dois. Então eu vou botar o x em evidência. 2x ao quadrado dividido por x, 2x, menos 4x dividido por x, menos 4, igual a 0. Então eu tenho que isto vezes isso dá 0. Qual é a condição para um produto, para uma multiplicação dar 0? É este ser 0 ou este ser 0. Então, ou x é igual a 0, ou o 2x menos 4 é igual a 0. Aqui nós temos uma equação de primeiro grau, o que é variável para um lado, o que não é para o outro. Então ficou 2x é igual a mais 4, está subtraindo, passa somando. O 2 que está multiplicando passa dividindo, mais 4 dividido por 2, meu x é igual a 2. Então a solução dessa nossa equação aqui, ou meu x é igual a 0, ou meu x é igual a 2. Então o que a gente viu aqui? Nós vimos como resolver uma equação de segundo grau incompleta, faltando b e faltando c. Na próxima aula a gente vai ver a completa, e a gente vai começar a trabalhar com Bhaskara.